Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho, poxa. Onde está? Enquanto isso, pessoal, eu vou falar para vocês, colocar aqui no chat para vocês o livro O Papa contra Hitler. Caso você queira já adquirir para a sua biblioteca, direto aqui dos recônditos do Oliver Tolkien, né? Papa contra Hitler, de Mark Ringling. Grande livro, grande. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou ficar devendo. Vou colocar para a turma no chat. Mas beleza, o importante é que você já explicou que cada papa tem seu emblema, né? Espera aí, deixa eu ver se é esse aqui. Coloquei no chat. Aqui, ó, prontinho. Maravilha, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só diminuir aqui. Por isso que a rapaziada fala isso direto na internet, Totus Tus. E aqui é o brasão dele enquanto cardeal. Você tem aqui, né, o símbolo dos cardeais, que é aquele chapéu vermelho que eles usam. E aí você pode reparar que aqui nós temos um M. E esse M aqui é referência a Nossa Senhora. Né? Então, quando ele não imaginava. Pois é. Então, quando ele assume ali o cardinalato, né, ele já coloca, né, em toda a simbologia heráldica ali o M de Nossa Senhora. E ele é eleito Papa logo depois, né? Calma aí, PH, que se explica aqui direito pra gente, né? Se você sabe. Tô curioso, o que significa esses negócios vermelhos aqui ao lado direito? Olha, Lu, eu vou ser sincero com você. Eu não sei o significado de todos os pontos que nós temos aí do brasão dele, né? Não sei te explicar. Aí a gente tem que ter honestidade intelectual, né? Quando a gente não sabe a fundo, né? Aí eu não vou poder explicar direitinho, né? Mas tudo bem, então pode continuar. Ele é eleito Papa em 1979, tá? Bem logo depois ali de João Paulo I. João Paulo I. João Paulo I ele tem um cardinal, um papado extremamente curto, de apenas 33 dias. Tá? Quando ele 33 dias? 33 dias. Como ele assim, assume cara? como Papa. História. O que aconteceu? Então, eu vou tentar resumir, porque existem muitas histórias que envolvem, né, a questão de João Paulo I. Ele assume, há certas linhas de pensamento, né, que diz ali que ele tinha uma visão muito rígida quanto a certas questões que envolviam corrupção, e isso poderia atingir diplomaticamente outras áreas fora do Vaticano, e isso pode ter ocasionado a morte dele. Essa é uma linha, mas isso vamos colocar assim de uma forma bonitinha, teoria da conspiração, tá? Uhum. A gente não pode, não tem nenhum dado que comprove isso, existem diversas linhas que falam sobre isso. E aí ele assume, 33 dias depois ele falece. E essa é uma teoria que mexe tanto com a mente popular. Se você pegar o filme Poderoso Chefão 3, sim, tem ele. Aquele cardeal que o Mike Corleone... Eu nunca assisti o Poderoso Chefão. Ele aparece. Eu vou assistir agora só para ver. Ele aparece, João Paulo I aparece. 3. Exatamente. E aí ele morre, né? 33 dias depois, e aí existe um conclave, né, um segundo conclave menos de 2 meses, e aí em 16 de outubro de 78, eu falei 79, 78, em 16 de outubro de 78, né, é eleito João Paulo II, Caro Wojtyła, ele é eleito. E aqui a gente tem já uma questão que chama atenção, e acho que vai ditar muitos rumos do que a gente vai conversar aqui hoje. Porque se alguém perguntasse para mim, Paulo, o que marca para você
o que marca para você o papado de João Paulo II? Além de ele conseguir ter feitos extraordinários contra o comunismo, ele foi um homem que lutou muito contra, vamos dizer assim, o progressismo dentro da igreja, mas principalmente, né, na teologia da libertação. Mas você saindo ali do âmbito da doutrina, ele foi um grande diplomata. E isso marcou muito. E essa questão de São João Paulo II ter sido um grande diplomata também é o que leva a muitas críticas que hoje em dia nós temos, e no final eu vou falar um pouquinho sobre esses pontos dessas críticas, né? Obviamente, sem tecer muito juízo de valor, porque tem várias coisas que envolvem, mas a própria eleição dele no conclave foi um pouco dessa veia diplomática dele. Porque existia um embate, no bom sentido da palavra, dentro do conclave muito grande, entre dois cardeais. E um cardeal, ele era tradicionalista, considerado conservador, que era muito ligado a Pio XII. E praticamente metade do conclave estava com ele. E do outro lado, tinha um outro cardeal, que ele era ligado mais a João Paulo I, que acabara de falecer. Ele era considerado de uma veia mais liberal, né? E começa a ter as votações, e o que se percebe? Que o conclave fica travado, né? Reportagens da época, que o pessoal, assim, o conclave ele é fechado, ninguém sabe 100% o que acontece. Eu tô empolgado, peraí, eu tô empolgado porque é muita coisa, explica assim, esse negócio aí, por exemplo, o pessoal que estava do lado do Pio XII, não é? O que não tem alguma coisa a ver com esse negócio que o Papa Francisco fez? Tem alguma relação? Assim, quando você... O que é essa sociedade do Pio XII também que o pessoal normalmente fala, né? Não existe. Não, assim, como funciona? Você tem... Quando um Papa falece, você tem uma eleição fechada. Sim. E esse conclave nada mais com chave. As portas são fechadas com chave. E todos os cardeais, eles ficam dentro de uma sala, né, que é enorme essa sala, e eles ficam ali fechados até o momento de sair um novo Papa. Sim, então ali acontecem várias rodadas de eleições, porque o Vaticano, a Igreja Católica, né, é um regime, vamos trazer para o mundo político, é um regime político único. É uma monarquia absolutista eletiva. Né? Porque o Papa ele é eleito, só que aí a partir do momento que ele é eleito é uma monarquia absolutista. E quando acontece essa eleição, durante o tempo que for necessário, todos os cardeais eles ficam fechados ali. Por quê? Para não ter influência do mundo externo. O que jornais estão falando... Mas é voto eletrônico? Não, lá é voto eletrônico. É no papel. É no papel. Então funciona. Funciona. E quando você tem a votação, você tem aquela famosa fumaça preta ou fumaça branca, né? Que em 2005 o pessoal acompanhou muito de perto isso, né? Teve um foco da mídia muito grande. E como funciona? Os cardeais votam. E aí os votos são auditados, né? Eles são lidos, né? Um a um. E quando você não tem uma maioria, de fato, esses votos eles são colocados numa fogueira, que é o que sobe aquela fumaça. Se o Papa não foi eleito, o que acontece? Aquela fumaça ela sai preta. Eles colocam ali um componente que a fumaça sai preta. Ou seja, as pessoas que estão do lado de fora, né, esperando o novo Papa, elas sabem, olha, acabou de acontecer uma votação, mas não houve, né, ali uma decisão para quem será o novo Papa. E aí fica travado, porque as duas visões de quem deveria ser o novo Papa ali fica travado. Então tem um cardeal que ele oferece, vamos colocar assim nos termos de hoje, uma terceira via. Ele fala, olha, a gente pode encontrar aqui uma terceira via. A chapa tênis. Né? Não era bem o caso, mas assim, porque aí sugere o nome do cardeal Karol Wojtyła, porque ele era tradicional, ele estudava muito, mas ele era muito aberto ao diálogo com todas as alas, ele era um homem conhecido pela sua diplomacia. Então, para você ter uma ideia,
Ali, naquele momento, ele já escrevia, já tinha mais de 300 artigos publicados em jornais católicos. Então, ele era um homem muito respeitado por todo o cardinalato. E aí, para resolver o impasse, né, esse cardeal sugere o nome dele, e aí existem outras votações ainda, até que... Né, aí o que acontece? Alguns cardeais vão desistindo, né, aqueles que vão sendo votados, e vai afunilando. É tanto que há-se já declarado que em 2005, quando Bento XVI ele assume, quem fica em segundo lugar na votação foi o Mário Jorge Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, em 2005. Foi algo mais ou menos parecido, né? As duas visões ali que estavam sendo postas, né? Mas naquele caso não houve uma terceira via, no caso de 2005. Então, aí no dia, deixa eu só confirmar a data para falar exato, 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła, após 8 votações, houve 8 tentativas, ele foi eleito, né, Papa, e aí ele adota o nome de João Paulo II, em homenagem ao falecido Papa, que acabara de perder a vida ali com 33 dias só de papado. E aí eu tenho uma foto dele aqui. Opa, eu ia fazer uma pergunta também para você. Lembrando, pessoal, pode perguntar. Eu gosto, para quem chegou agora, eu avisei aqui para nossa audiência no começo que eu também não conheço muito a história do Papa João Paulo II, tá? Então as minhas perguntas são de alguém ignorante. Eu não tô simplesmente criando assunto. Estou perguntando mesmo para entender. Não, pode falar, depois eu pergunto. Não, claro. E aqui é a foto, né, do momento que ele aparece. Primeira aparição dele, logo depois do conclave. Ele aparece e ele faz uma declaração. Eu trouxe aqui também a declaração que ele dá nesse balcão, né? E ele fala o seguinte: queridos irmãos e irmãs, todos estamos ainda tristes com a morte do querido Papa João Paulo I. Nossa. E agora, os eminentíssimos cardeais chamaram o novo bispo de Roma. Chamaram-no de um país distante, mas sempre muito próximo pela comunhão na fé e na tradição cristã. Tive medo ao receber esta nomeação, mas o fiz com o espírito de obediência a nosso Senhor e com a confiança total na sua mãe, a Virgem Santíssima. Não sei se posso expressar-me bem na vossa língua italiana. Se eu cometer um erro, por favor, corrijam-me. E isso aqui a gente já vê uma característica marcante dele, porque ele se esforçava muito para falar nos idiomas locais. Né? Isso é uma coisa que todo mundo lembra muito, né, de São João Paulo II. E essa é a primeira aparição dele, pública, como Papa, logo após, né? Logo em seguida. E a foto tá boa, né? Colorida, tal. Sim. Em 78 época, a gente já tinha... Dá um zoom. Olha só, aqui. 4K. Foto milagrosa. Pois é. Eu ia fazer essa pergunta aí que ele falou no discurso, porque eu não sei, aqui eu tô fazendo uma pura especulação, por favor, Paulo, me dê uma rasteira se for muita bobagem a minha pergunta. Mas ele, por acaso, chegou a comentar como que era ser, não o primeiro Papa polonês, mas talvez ali, que não é da Itália, necessariamente, depois de muito tempo... né? Teve alguma coisa assim? Como que o mundo via assim? Meu, é um polonês agora. Era que nem tipo, eleger um argentino do outro lado do... Não ali da Europa Central, né? Então... Europa continental, desculpa, né? Aí, eu confundi tudo, que a Europa Central também é continental, né? Vocês entenderam. Entendi, você tá falando do leste europeu. Leste europeu. Mas assim, olha, Luciano, é diferente, porque pelo seguinte, quando você fala... o Papa argentino, por exemplo. Ok, foi o primeiro Papa que nós tivemos, né, aqui da América do Sul. Mas o contexto é completamente diferente. A gente tem que levar em consideração que um Papa, ele também cumpre o papel de chefe de Estado. E um chefe de Estado que ele representa pessoas em outras nações. E a gente vivia naquele contexto, a Guerra Fria. Isso aqui verdade. Aqui é um ponto importantíssimo. E além desse contexto da Guerra Fria, ele é um Papa que veio da Polônia. O país... onde começa a guerra, né? E é o país que mais sofre, porque a Polônia,
ela sofre em vários aspectos. É tanto que o povo polonês hoje, eles não são muito afeitos seja ao Ocidente ou seja ao Oriente, vamos dizer assim. Eles são meio, nesse sentido, né? Não são uma Coreia do Norte, mas eles são meio isolacionistas, eles são meio ressabiados. Porque o que acontece? A Polônia ela foi invadida e dividida ao meio pelos nazistas e os comunistas. E no final da guerra, o Hitler ele vai abrir o flanco oriental, né, do leste, para que os comunistas venham tomando o máximo de espaço possível e segura no flanco ocidental. Ou seja, ele tenta travar os aliados, né? Ali os franceses, os ingleses, os americanos, o máximo ele direciona praticamente todas as forças dele para o lado ocidental, e o Oriente ele deixa assim, para não falar que não deixou nada, ele deixou algumas coisas ali. Para você ter uma ideia, toda a estrutura de transporte dos alemães ficou intacta. O Hitler não explodiu as linhas de trem. Para você ver, muitas viagens dos soldados comunistas foram feitas de trem para invadir a Alemanha. Penso, cara. E assim, por que o Hitler fez isso? Né? O Hitler não era, como o pessoal fala, de direita, né? O Hitler o Stalin não venceu ele porque era uma luta entre esquerda e direita, como ficam essas falácias de hoje em dia. Né? Então, por que a primeira coisa que você vai fazer? Ó, tudo bem que você tem tropa, mas tem rádio. Ó, as nossas defesas caiu, explode a linha do trem. Não, as linhas de trem permaneceram, as tropas do Stalin foi de trem, cara. Por isso que os comunistas conseguem chegar primeiro em Berlim, né, no Bundestag, e sobe lá a bandeira da União Soviética, aquela foto icônica. Sim. E tudo mais. Né? Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos historiadores comentam, né? Dá para fazer um estudo aprofundado em cima disso. Então, aí você pega, aí depois acontece isso, a Polônia fica completamente na mão dos comunistas. E o que os aliados fizeram? Nada. Os aliados não fizeram nada para libertar a Polônia. E o povo polonês foi extremamente importante durante a Segunda Guerra. Muitos deles, muitos oficiais, foram para o Reino Unido. Muitos deles treinaram. O Ivan Kleber, eu vi que ele está aí, meu querido amigo Ivan está aí. Os ingleses enviavam, né, armamento lá para a resistência polonesa. Para a resistência, né, polonesa, e muitos poloneses, boa parte, assim, não todos, né? Mas um número bom de pilotos da Royal Air Force eram pilotos poloneses. Sim, é verdade. Tem razão. Né? Então assim, a Polônia montou um sistema de espionagem, entrega de informação. Então, durante a guerra, os poloneses eles foram importantes em vários aspectos. E o que a gente viu? Os aliados abandonando, entre aspas, os poloneses. O Churchill queria, né? O Churchill e o Patton. Churchill avisou. Vamos ser justos. Olha, eles vão criar uma cortina de... O Stalin vai vir aí, vai dominar tudo, ele não vai cumprir o contrato com a Polônia, vai devorar o negócio e já era. Exatamente. Homem, né? Exatamente. E olha aqui, ó, o Ivan até falou que ali dentro do Reino Unido, a maioria dos poloneses foi lá para o norte, para a Escócia, né? Olha aí. E o que acontece? O Churchill ele fala isso. O Patton ele achava que era o momento de passar o carro na União Soviética, sabe? A guerra tá acabando, vamos acabar com todos os problemas, né? Mas felizmente ele morre. O Churchill perde a eleição seguinte, né, pro Partido Trabalhista, e o resto é história. Começa a cortina de ferro, os males do Stalin começam a se espalhar pelo Oriente. Ele tem um papel extremamente importante para a criação da China comunista de Mao Tse-tung, né, também da dinastia Qin na Coreia do Norte e na própria Polônia. Então os poloneses eles são muito ressabiados, né? É óbvio que eles têm uma visão mais pró-ocidental porque eles viveram o terror do comunismo por décadas. Então, se você pega nesse aspecto, era um ponto de temeridade. E a igreja, desde essa época também, no Concílio Vaticano II, eu não vou entrar muito nisso para não fugir aqui do tema, mas ela passa por uma espécie de divisão de rumos, e isso perdura até hoje. Isso acontece até hoje. E no próprio Concílio Vaticano II, a igreja, de certa forma, tenta dar uma apaziguada,
Não, vem aqui, vamos sentar, vamos debater. Quem era o Papa na época? O Concílio Vaticano II, ele começa com o Papa, é que não é só um Papa, deixa eu só pegar aqui o nome. Não, mas é mais ou menos a década de... Começa na começo da década de 60. Ah, tá. Acho que é João 23, exatamente. Começa com João 23, aí depois termina com Paulo VI, né, o Papa Paulo VI, que é durante esse período, por exemplo, que nós temos, né, a definição da missa, como ela é rezada hoje, é chamada missa de Paulo VI. Até então nós tínhamos a missa de Paulo V. E nesse período existia muita tensão. E começa a existir uma infiltração dentro da igreja também. Por isso que o conclave foi tão difícil, né? E por isso que existe tantas coisas envolvendo a morte de João Paulo I. E quase que acontece o mesmo com João Paulo II, a gente vai tratar daqui a pouco. Então, a Igreja Católica, ela tinha e tem até hoje um papel fundamental nos rumos do Ocidente. E a gente está falando aqui num plano espiritual e de um plano terreno, né? Obrigado, Sra. Rosane. Muito obrigado. Eu tô até um pouco nervoso, cara, porque assim, falar desse assunto é uma responsabilidade muito grande. Até troquei porque você estava na minha presença, era por isso. Não. Ainda bem, né, que é o assunto, brincadeira. Uma coisa é a gente falar de revolução contra revolução, geopolítica, né, mas falar sobre a igreja você tem que ter um quádruplo do cuidado, né, então a gente mas, antes de você continuar, explica um pouco o que você entende por infiltração. Era o mesmo estilo que o Stalin, por exemplo, a gente sabe que o Stalin, ele envia a NKVD, né? A Polícia Secreta Soviética, por exemplo, eles conseguem ter informações do projeto Manhattan. Vai falando bomba, que eu vou pegando outro livro aqui. Ele vai pegando outro livro. Né? Talvez então. Minha pergunta para ele é o seguinte: o que ele entende por infiltração? Porque a gente sabe que a NKVD, a Polícia Secreta Soviética, né, consegue informações do projeto Manhattan. Né? Para quem não sabe o que é o projeto Manhattan, é o projeto que vai criar a bomba mundial. E se você não sabe ainda, a bomba mundial americana, que eles soltam lá em Hiroshima e Nagasaki, o custo para ela ser produzida em pesquisa, em tempo, foi maior que a guerra toda. Né? Lá na guerra da Europa. Mas então, aí a minha pergunta era essa. Você entende por infiltração o mesmo esquema do Stalin enviando pessoas para pegar informações da bomba atômica lá? Não. Não. Então, nos dê a luz. Infiltração, quando a gente fala de infiltração na Igreja Católica, nós estamos falando de um processo, para ficar claro, para dar um exemplo só, é um processo mais gramscista. Tá? É um processo onde a gente vai observando que ideologicamente muitos clérigos, bispos, padres, cardeais, eles vão sendo influenciados por diversas linhas. Isso é um problema. Eu vou pegar outro livro aqui, peraí, eu vou falar de 3 livros. Outro livro. É assim, quem sabe faz ao vivo, né? Inclusive, quem falava essa frase, por sinal, foi mandado embora da Globo. Dizem, né? Dizem. Assim, ó, pronto. Maravilha, chegamos. Hoje o pessoal tá vendo levantar da cadeira, coisa que não é comum. Tranquilo, aqui é casa, aqui é o Levertalk, que é a casa do povo. Mas isso é um problema que existe na igreja há muitos anos. Né? Nós tivemos o jansenismo, por exemplo, que foi as bases para depois, onde Lutero bebe na fonte, né, de Jan Hus, e tem a reforma. A gente tem várias coisas. O jansenismo é uma boa, hein? Para quem quiser tomar interesse, é aquele romance, O Vermelho e o Negro. Lá tem os jansenistas lá. Pois é. Continuando. E no século XIX, a igreja católica, ela estava passando por um processo de infiltração extremamente forte, principalmente da maçonaria, tá? Eu vou recomendar esse livro aqui de Monseigneur de Lassus, tá? Chamado A Conjuração Anticristã. Esse livro, ele é um livro escrito no século XIX, nos anos 1800,
onde ele dá todos os detalhes de como é essa infiltração, de como que ela acontece, quais são os ideais, como ela estava sendo feita. É um livro fantástico, assim, para quem quer entender um pouco mais a fundo sobre isso daqui, tá? Então, Monsenhor de Lassus, A Conjuração Anticristã. Maravilha. E aí, São Pio X, eu tenho pena que já não vou levantar de novo, mas que tem a foto ali de São Pio X, né? Ele foi extremamente importante, ele foi o Papa no começo do século XX, e São Pio X, ele faz um firewall, vamos dizer assim, um muro de proteção à doutrina da igreja. Ele toma várias medidas que retarda esse processo de infiltração, que foi uma infiltração maçônica, tá? Começa a haver uma infiltração forte maçônica dentro da igreja. Então ele consegue retardar muito isso. E aí nós temos a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, que é muito relevante também, onde ela fala, entre outras coisas importantes, né, sobre os erros do comunismo que poderia ser espalhado pelo mundo, como se espalhou. E aí a gente chega na questão do Concílio Vaticano II. E aí eu quero indicar 2 livros, tá? O primeiro é de um italiano, o Roberto De Mattei, tá? Esse livro aqui, Concílio Vaticano II. Não tá aqui. Roberto De Mattei? Roberto De Mattei, com 2 T's. Tá? Ele fala muito sobre os bastidores, tá, do Concílio Vaticano II. Todas as questões que envolvia política e tudo mais. Esse aqui é um pouco menor, mas ele é um livro que... Inclusive, eu vou fazer merchan aqui, ó, tá com desconto de 45%, acabando hoje na nossa livraria, tá, pessoal? Lá na livraria do PH Vox. Termina daqui a pouco, meia-noite acaba a promoção. 45% de desconto, né? Esse aqui, ó, do Taylor Marshall, Infiltrados. A trama para destruir a igreja a partir de dentro. Esse livro aqui, ele é mais didático, vamos dizer assim. O do Roberto De Mattei, ele é mais jornalístico. Né? E ele também dá muitos detalhes de como acontece essa infiltração dentro da igreja, que traz os problemas da crise que nós temos dentro da igreja, até mesmo nos dias de hoje. Então, isso é muito marcante na época, e ali é um período também onde a Igreja Católica ela começa a passar por um problema sério. Eu sei que tem muitos católicos assim que existe, de certa forma, alguns desentendimentos, né, entre os católicos, principalmente os considerados mais conservadores tradicionalistas, que é onde eu tô. A treta. Se existisse Twitter naquela época, o negócio ia pegar fogo. E tem os carismáticos, né? O pessoal da RCC, qual respeito muito, né? Mas porque o que acontece? Por um período, tem muitas dificuldades para ali ter a missa de São Pio V, que a maioria das pessoas conhece como a missa tridentina. A gente está com um problema agora, tal, etc. E a igreja, ela muda muita coisa, muda muito por dentro, tem as questões pastorais e etc. E isso começa a fazer com que a igreja perca um pouco da sua identidade. E é aí que a gente começa, que a gente até comentou no começo, você começa a ter uma ascensão do protestantismo. Você começa a ver muitos católicos abandonando a igreja e virando crentes, né, como acontecia no Brasil. Quem nasceu na década de 80, né, fulano virou crente, era a fala, né, fulano virou crente, porque a igreja católica, ela começa a perder muitos fiéis pelo mundo inteiro, principalmente aqui na América Latina. E aí, a gente, voltando para São João Paulo II, a gente tem um problema muito sério, que inclusive aconteceu durante o concílio, que é o Pacto das Catacumbas, né? Aonde não é que ali nasce... Terrível. Não, eu não sei o que tem nesse Pacto das Catacumbas, eu sei por cima, assim, mas assim, só pelo nome, você coloca um filme de terror com esse nome, você acha que é um filme de terror. O filme do Bernardo Kister tá para sair, se eu não me engano, nos próximos meses aí, pelo que eu vi ele comentando, conseguiram o aporte final que faltava, né? Então na parte já de colorização e etc. E tá para sair. O filme do Bernardo vai falar muito sobre isso, né? Vai explicar bem. Então não vou me ater muito, mas foi um pacto feito literalmente nas catacumbas
onde é celebrado com o famoso anel de Tucum, né? E ali existe um pacto, né, pela ampliação da teologia da libertação que ela já existia. E a teologia da libertação, ela tem origem ali no final dos anos 20, começo dos anos 30, e os soviéticos, quando tiveram acesso a ela, começaram a utilizar. Uhum. No livro, eu não vou levantar a pergunta, mas no livro Desinformação, do Pachepa, ele fala sobre isso. Está lá na nossa livraria também, Desinformação, tá com promoção, pessoal. O Pachepa, ele fala, só que o Pachepa ali, ele fala como se fosse criado pela União Soviética. E não é bem isso. Os soviéticos pegam um bolo que já estava no forno, e aí dão um verniz marxista para eles. Então você tinha ali vários problemas. E vários problemas diplomáticos que envolviam a igreja. E a gente está falando de um momento ali nos anos 70, onde a doutrina da escola de Frankfurt ela começa a tomar uma projeção muito maior. Então você já tinha tido ali o maio de 68, em Paris, que é o culto à revolução sexual. Tá? Os anos 70 são marcados, cara, pela libertinagem, divórcio, cara, hippies, drogas, sexo e rock and roll. A escola de Paris, né, com Jean-Paul Sartre. Escola de Paris. Então, assim, cara, assim, as sementes de Frankfurt, cara, uma das coisas que eu acho no sentido, eu acho brilhante, mas foi brilhante pro mal, que a escola de Frankfurt, ela tem um resultado muito rápido, são 2 décadas praticamente. Por quê? Porque ela foi nos sentimentos bestiais do homem, que é aquilo justamente que a igreja combate. Todo mundo acha que ser cristão, principalmente católico, acha que é ficar assim o dia inteiro, né? Ai, me bateu da outra face, etc. e tal. E não é. Porque assim, você ser católico extremamente difícil. Eu era protestante, Lu. Eu fui protestante a maior parte da minha vida. Você tem cara de pastor mesmo com esse terno aí? Se eu não soubesse, eu ia pastor Paulo Araújo, fácil. Né? Glória. Aleluia. Com todo respeito a algum irmão protestante. Todo respeito, aqui só. Aí. Todo respeito. Né? Mas assim, o que acontece? Eu me perdi onde que eu estava? Você estava, na verdade... sobre a dificuldade de ser católico. Então, assim, porque assim, quando você, pelo menos na denominação protestante que eu frequentava, tinha uma rigidez boa. Só que assim, era uma rigidez externa. Era de aparência. Era uma rigidez que você não faz porque se fulano, beltrano vê, aí pastor tal, ancião Y vinha puxar a sua orelha, instrutor, não sei o quê. Na igreja católica, não. É você com Deus. É mais profundo. Não é que os protestantes... Não estou falando de todos os protestantes. Tem que matizar, porque o pessoal sempre leva para o jogo de torcida. Não é isso, mas... Os contatos protestantes que eu tive, que foi até meus 20 anos de idade, era muito dessa forma. É tanto que é muito comum, às vezes, você ver pessoas que são crentes... Não estou falando mal de ninguém, pessoal, pelo amor de Deus, não quero que o pessoal fique com raiva de mim nem do Luciano aqui. Mas aí coloca a Bíblia embaixo do braço, tal, não sei o quê, e depois toca o terror escondido, aí alguém vê, olha lá, fulano todo dia, indo para a igreja e tal. Por quê? Porque é muito dessa questão externa. É uma coisa mais para fora. E o catolicismo não. O catolicismo ele é uma questão mais interna. Ele é uma questão mais onde você luta contra todos esses sentimentos bestiais do homem. Então você pega, por exemplo, a questão da moralidade, a questão da sexualidade, em vários aspectos. É uma luta eterna, diária, é uma batalha. Você seguir a doutrina católica, cara, dificílima. O que a escola de Frankfurt faz? Seu corpo é só um corpo, dê-se aos prazeres. Ele explora a liberdade sem fim. E aqui a gente não está falando de liberdade de direito civil, a gente está falando de libertinagem, a gente está falando de drogas, a gente está falando de sexo livre, sem os compromissos, né, do sacramento, do casamento, do matrimônio, que é extremamente sério. É um dos 7 sacramentos, cara, o matrimônio.
E aí isso aqui, a escola de Frankfurt dá tão certo que hoje em dia, o que você vê? Casamento virou namoro. Casamento é quase ficar, cara. Tem pessoas que beijam ali no portão 3 vezes e já tá morando junto na semana seguinte. E isso é fruto da escola de Frankfurt. Então você tinha tudo isso. Todo esse caldo de cultura revolucionário, política, tudo isso acontecendo quando João Paulo II é eleito no conclave. Então você imagina a bomba que ele pega. E ainda sendo polonês. Meu Deus, cara. Agora que se colocou o contexto, meu, que difícil. Eu não queria estar na pele desse homem. Quer dizer, eu jamais estaria, porque eu não tenho... não sou tão santo quanto ele. Pois é. Não é uma questão de não querer estar, é porque do alto ao estado eu não estaria mesmo. Não, mas acho que nós não teríamos a menor capacidade, essa é a verdade. É verdade. E é aquela coisa, né? Não existe um fio de cabelo que não caia na nossa cabeça que não seja da vontade de Nosso Senhor, né? Então, né? Amém. E o que acontece, né? Ele